Sobre os estímulos antecedentes ou sobre as variáveis antecedentes, nós temos inicialmente que caracterizá-las como antecedentes verbais e não verbais. Então, o que é um estímulo verbal? Um estímulo verbal, ele é um estímulo que ele foi criado dentro da comunidade verbal, ele vem da nossa cultura e ele é apresentado, né, anteriormente, né, ele é apresentado de forma antecedente para o sujeito. Um estímulo verbal, ele vai ser construído socialmente. Então, quando eu apresento isso aqui, esse estímulo, ele é um estímulo verbal, porque ele é uma construção social. Vocês foram treinados para dizer uma coisa diante disso aqui, né? Diante desse símbolo, diante desses números, né? Então, se eu perguntar que número é esse, você vai responder 10, porque você, meu aluno, minha aluna, foi treinado a responder que diante desta apresentação, né, você vai responder 10. Então, isso é um estímulo verbal. Então, letras, números, palavras, né, essas logomarcas, símbolos, elas vão entrar nos estímulos verbais, né, porque diante deles você se comporta de maneira verbal. Você vai ler, você escreve e também você pode se comportar de uma maneira não verbal, né? Você pode ler uma instrução e simplesmente executar aquela ação. Os estímulos, eles também podem ser, os estímulos antecedentes, eles também podem ser não verbais. Então, não verbais, eles praticamente entram em todos os estímulos do mundo, né? A luz que eu estou vendo, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, aqui está claro ou está escuro? Vocês vão olhar para estímulos que não são verbais, que é a claridade, né? São os pontos luminosos. Se eu perguntar para vocês, o que é isso? Né? E pegar aqui, o que é isso? Então, eu tenho um estímulo aqui que corresponde a um estímulo não verbal, né? Porque você vai chamar de livro, né? Mas dentro deste livro, dentro dessa coisa, a gente tem estímulos verbais, né? Então nós temos palavras, né? Então ao longo do livro nós temos vários estímulos verbais. Porém, ele por si só, ele como um todo, ele é um estímulo não verbal. Assim como se eu apresentar qualquer outro item, né, aqui nessa sala, né, um jarro, se eu apresentar para vocês, né, um computador, uma máquina, né, então são estímulos que são não verbais. Esses estímulos não verbais, eles estão o tempo inteiro, né? Por exemplo, agora eu estou sentindo um pouco de frio. O frio, eu percebo ele através dos meus órgãos do sentido, tá? Então, é um estímulo não verbal, né? E eu vou nomear. Eu aprendi na minha cultura a nomear isso de frio, isso que eu estou sentindo de frio, né? Eu aprendi a nomear, né? Tenho aqui duas grandes fontes de luz, né? Aprendi a nomear isso como luz, é uma luz forte. Uma nomeação que ela vem com adjetivação, né? Eu aprendi a dizer estou com fome, eu sinto dor, eu estou triste, né? Então, esses elementos, eu me comportei verbalmente, entretanto, eu estou me comportando verbalmente diante de estímulos que não são verbais. Então, dividindo, nós temos estímulos verbais, que são estímulos produzidos pela cultura, que eles são construídos formalmente, que a gente aprende através de treino, né, a nos comportarmos diante dele verbalmente, escrita ou me comportando, né, e nós vamos ter estímulos que não são verbais, que esses estímulos estão aí o tempo inteiro na natureza e eu vou simplesmente interagir com eles.